Os colegas do Judiciário, mais uma vez, o SEJUSMIG está realizando aqui uma tentativa de elucidar algumas dúvidas da categoria sobre a nova resolução do plano de carreiras. Essa resolução de que, pelo fato de tão pouco ter sido discutida, tem trazido tantas dúvidas, tantas perguntas, questionamentos, ansiedade, expectativa dos servidores. Então a gente vai tentar mais uma vez elucidar as dúvidas. Nós abrimos oportunidade para que os servidores encaminhassem suas perguntas aqui para o SEJUSMIG e chegaram mais de 100 perguntas. Então nós vamos tentar responder aquelas que não for possível responder nessa oportunidade. Nós responderemos adiante e eu vou contar hoje aqui com a ajuda da nossa companheira Patrícia, que é a nossa subdiretora financeira, e ela representa o SEJUSMIG na Comprov, que é aquela comissão que examina, né, no processo de promoção vertical, examina a documentação, os títulos que os servidores encaminham. A Patrícia faz parte dessa comissão e é diretora aqui do SEJUSMIG, e eu vou contar hoje, então, com a contribuição da Patrícia, para responder algumas perguntas. Bom, a primeira solicitação que foi feita pelos servidores é para a gente distinguir bem o que é requisito e o que é título. Então, eu vou começar fazendo essa distinção para que a gente passe, então, a responder especificamente as perguntas. Requisito, como o próprio nome diz, é aquilo que é exigido, é exigência feita ao servidor para que ele possa concorrer, para que ele possa ser considerado apto num processo de promoção vertical. Já o título é aquele diferencial que um servidor tem. Por exemplo, a gente poderia colocar como os cursos, as participações em congressos, o tempo de serviço no judiciário. Então, título é aquilo que é pontuado, que diferencia um concorrente do outro. Requisito é aquilo que torna o servidor apto a participar, aquilo que é exigido para que ele possa participar de um processo de promoção vertical. Então, a gente vai à primeira pergunta agora. Quais são os requisitos necessários para o servidor poder concorrer ao processo de promoção vertical? E então eu vou passar essa pergunta para a nossa colega Patrícia, para que ela possa dizer, né, relacionada a cada cargo, né, qual que é a exigência do servidor, para o servidor poder concorrer. Os requisitos, eles são praticamente os mesmos para todos os cargos. A diferença vai ser a graduação, o tipo de graduação e qual PJ que cada cargo, dependendo da classe que tiver. Para quem está concorrendo, a agente que está concorrendo de E para D, ele tem que estar posicionado, no mínimo no PJ 30 e possuir a escolaridade média, nível médio, segundo grau. Para concorrer de D para C, ou seja, o agente, o oficial judiciário ou o oficial de apoio judicial, ele tem que estar posicionado no mínimo no PJ 44, né? Isso tudo na data de 30/6 do ano em que ele for concorrer, e tem que ter escolaridade mínima de graduação em qualquer curso. Para quem vai concorrer para o nível B, para a classe B, seja de técnico, oficial de apoio, oficial judiciário ou agente, ele tem que estar posicionado no PJ mínimo de 58 e possuir pós-graduação, né? Nos demais, né? Agora você pode falar para a gente quais são os demais requisitos, né? Os gerais. Bom, os requisitos gerais são quais? Todos os cargos, né, então, independente da classe em que o servidor estiver posicionado, o servidor, por exemplo, não pode ter sofrido punição de natureza penal ou disciplinar prevista em regulamento nos 2 anos imediatamente anteriores ao que ele concorreu à promoção vertical. E quando a gente fala punição, gente, não basta o processo administrativo, não. Tem que ter tido a decisão final e tem que ter tido a condenação do servidor. Então, teve uma punição que seja advertência, ele não está inapto, ele não pode nem concorrer. Está em efetivo exercício, estar trabalhando, né, em efetivo exercício em 30 de junho do ano do edital ao qual ele concorre. Um outro requisito que é para todos os cargos é não ter avaliação, a média de avaliação de desempenho. O servidor, nas 2 avaliações de desempenho anterior, né, que ele tiver imediatamente anteriores ao ano em que ele estiver concorrendo na promoção vertical, ele tem que ter tido em cada uma delas, no mínimo 70 pontos. Antes da mudança, né, Patrícia, o servidor podia ter, somava-se a média das 2 promoções, as 2 avaliações de desempenho, uma de cada ano, tirava-se a média e então era verificado se ele tinha obtido ou não a média necessária de 70 pontos. Agora ele tem que ter 70 pontos, média de 70 pontos, em cada uma das avaliações de desempenho a qual ele se submeter. Tem uma novidade também dessa resolução que diz respeito ao tempo mínimo na classe.
Então, a Patrícia acabou de explicar que classe E é a classe inicial do agente judiciário. Então, a classe D é a classe inicial do oficial de apoio, do oficial judiciário, e a classe C é a classe inicial dos técnicos. Então, nessas classes iniciais, os servidores têm que ter no mínimo 8 anos para poder concorrer à sua promoção, a primeira promoção vertical. E já nas classes subsequentes, ou seja, a partir do momento em que já tiveram uma promoção vertical, eles têm que ter no mínimo 5 anos de classe subsequente para poder concorrer a uma próxima, né, promoção vertical. E também é requisito para que o servidor possa participar do processo de promoção vertical que ele tenha obtido certificado de participação nos cursos promovidos pela EGEF. Esse certificado ainda não é um regulamento próprio. A resolução nova diz que tem que cumprir esses requisitos e que estarão previstos em regulamento. Nós não temos ciência desse regulamento ainda. Mas, ou seja, a EGEF convocou o servidor para um curso, ele participou, ele tem que cumprir os requisitos para que ao final desse curso a EGEF peça para ele um certificado e esse certificado, então, ele tem que apresentar na hora que ele for concorrer para o concurso de promoção vertical. E uma situação que tem trazido também sobre os requisitos, muita dúvida nos servidores, se relaciona às faltas, né? A falta do servidor. Na verdade, não é para a promoção vertical que o servidor não vai poder ter nenhuma falta. É uma novidade do plano que o servidor perde a progressão dele se ele tiver uma falta no ano de progressão, perde a promoção horizontal dele se ele tiver uma só falta no período aquisitivo dele, a promoção horizontal. O período aquisitivo da promoção horizontal são 2 anos na classe inicial, 3 anos na classe subsequente. Então, qual que é a consequência da falta na promoção vertical do servidor? É que ele atrasa. Se o servidor, por exemplo, está há 7 anos na classe inicial dele, ele teve uma falta, a resolução garante que com 8 anos ele pode concorrer. Mas se ele tiver uma falta na progressão, em 1 ano, vai passar para 9 anos. Ele vai ter que esperar um tempo maior para poder concorrer à promoção vertical, porque em virtude de ter uma falta naquele ano, naquele período aquisitivo, ele então não vai poder concorrer, perde a progressão, atrasa então a promoção vertical. Porque a gente tem que lembrar, como a Patrícia disse, que tem padrão mínimo para concorrer. Se eu vou alcançar ano que vem o padrão 44 e me torno apta a concorrer, por exemplo, eu já não vou mais alcançar o ano que vem o 44, então eu vou ter que esperar até o momento em que eu alcançar o 44 para que eu possa concorrer. Então esse é o risco da falta. Mas, gente, não se refere à falta greve. As pessoas estão perguntando muito se essa falta for em virtude de greve, se ele vai ter prejuízo no plano de carreiras. Não é falta em virtude de greve. A greve, o CNJ já disse que essa falta, o máximo que pode ocorrer é o prejuízo financeiro, é o corte do valor financeiro correspondente ao dia de trabalho que não foi efetivado, mas nenhuma consequência em carreira. Lembrando também, Sandra, que a data limite para o cumprimento desses requisitos é sempre no dia 30 de junho do ano que ele for concorrer para a PV, né? Isso. É requisito 30 de junho. Sim. Então agora nós vamos entrar numa pergunta que ainda não adentra bem aos títulos, mas já começa a fazer as perguntas, né, o servidor relacionado a títulos, mas ainda também influencia no requisito, que são os cursos regulares. Vem as dúvidas mais frequentes que a gente tem recebido que se refere a cursos regulares. Que são o que os cursos regulares? Pós-graduação, 2º grau, uma graduação, são esses que são os considerados cursos regulares. O tecnólogo, que é uma novidade, né? O tecnólogo não era um título pontuável, também, sequencial. Isso, então, são os cursos regulares. Aí, Patrícia, o servidor quer saber aqui o seguinte: em caso de 3 pós-graduações, que no caso nós estamos falando de 3 cursos regulares, é possível usar 2 na PV de 2016, concorrendo de D para C, e deixar uma delas ainda não finalizada para usar na promoção de C para B? É possível sim. Com 3 nós podemos fazer isso. Porque tem uma diferença entre requisito e título pontuável. O requisito, ele é para ser apresentado, como eu falei, se você está concorrendo para D, por exemplo, nesse caso aqui, o caso concreto é de D para C. Se o servidor está concorrendo de D para C, o requisito dele vai ser a graduação. Então, ele tem que apresentar o requisito. Mas ele pode escolher mais 2 títulos para ser pontuados. Então, não necessariamente os títulos pontuados têm que ser uma graduação. Então, ele pode escolher, para pontuar aqui, 2 pós-graduações, o requisito já apresentou, 2 pós. Como ele tem 3, e o requisito para a classe
B dele é uma pós-graduação. E no caso de pré-requisito, o edital, a resolução, mais certo, ela não põe aquele limite de data, né? Porque os outros títulos, a gente vai falar mais para frente, ele tem um limite de data para começar. No caso do pré-requisito, não. Então, ele usa 2 títulos agora e guarda um terceiro título para ser o pré-requisito, no caso após, para ser requisito para C, para B, de C para B, né? Então, nesse caso, ele pode sim. É bastante complexo para o servidor entender sobre a questão da data da conclusão dos cursos regulares. E a gente tem que deixar bem claro, e aí vem a pergunta do servidor, referindo-se a uma pós-graduação, tem limite de data de conclusão da pós? Então, vamos usar essa pós como um exemplo, né? Se essa pós-graduação for no momento em que o servidor for concorrer para a classe B, e aí a gente sabe que requisito para a classe B é ser pós-graduado, essa pós-graduação, primeiro, tem que ter sido concluída antes, na data de, no máximo, 30 de junho do ano da promoção a qual ele vai concorrer. Mas, conforme a Patrícia explicou na resposta anterior, essa pós-graduação, ele pode ter concluído antes, ele pode ter concluído lá atrás, ele pode ter concluído quando ele estava na classe D, na classe E, no caso do agente, ou na classe D, ele guardou essa pós-graduação. Até antes de entrar no TJ, inclusive. Até antes de entrar no TJ, não tem data nem inicial. Isso, limite. Porque é requisito. Então, no caso da pós-graduação, para concorrer, porque é requisito para a classe B, ele pode ter concluído bem antes. Mas, se não for requisito, se for para ser apenas pontuação, for título, né? Esse curso regular e não for requisito de uma classe, por exemplo, uma graduação, concorrendo para a classe B, o requisito é pós-graduação. Então, se o servidor guardar uma graduação que ele tinha lá atrás, para tentar pontuar quando ele for concorrer para B, ele vai perder essa graduação, porque ela tem que ser concluída posteriormente à obtenção dele da primeira promoção vertical. Data de levantamento das vagas. Da data de levantamento das vagas. Então, eu concorri numa promoção vertical de D para C, e eu tenho 2 graduações, resolvi guardar uma para usar quando eu for concorrer para a classe B. Eu vou perder essa graduação, porque ela não é requisito para eu concorrer para a classe B, o requisito é pós-graduação. Então, essa eu posso guardar, né, e posso ter concluído antes de 30 de junho do ano da obtenção da promoção, da minha última promoção vertical. Não é isso, Patrícia? Isso. O primeiro, né, o pré-requisito, ela não tem data inicial. Ela tem uma data limite de conclusão, que é 30 de junho do ano onde que ele for concorrer, né? Inicial não. Agora, os demais títulos pontuáveis, nesse caso, eles têm uma data inicial também para a segunda promoção. Para a segunda promoção, para a primeira não. Que é a data de levantamento das vagas do ano que ele passou, que é 30 de junho do ano que ele passou. Agora, Sandra, não temos ainda um limite assim definido nessa resolução, não tinha antes, continua não tendo um limite para os demais títulos. Convencionou há um bom tempo 30 de junho para todos. Depois, nos últimos editais, pôde se apresentar concluindo até o final das inscrições, né? Então, é importante que não saiba que não tem em resolução uma data estabelecida, ela é estabelecida em edital. Gente, então é bom tomar cuidado, porque o título que vai ser pontuado, ele, atualmente, o tribunal, porque não tem, é omissa a resolução, tanto a antiga quanto a nova, o tribunal tem aceito que ele seja concluído até o limite da data de inscrição, que é isso que a Patrícia está explicando, do processo que ele está concorrendo. Agora, o título que é requisito é 30 de junho do ano da promoção a qual ele vai concorrer. Então, o que o SEJUSMIC pode sugerir ao servidor? Se programe para usar tanto aquele título que você quer, que seja usado como, para pontuar, como título, né, o curso regular, quanto aquele que é o requisito, se programa para concluir até 30 de junho, porque aí não tem erro. Porque senão você vai ficar na discricionalidade da administração. Cada administração, né, com 30 de junho no limite, e teve edital com a data até o final das inscrições. Então, programe-se para usar todos os cursos, concluir até 30 de junho do ano no qual né, você vai concorrer à sua promoção vertical. Bom, gente, essa próxima pergunta aqui, de certa forma, nós já respondemos, Patrícia. É o servidor, mas eu acho que é importante voltar a tratar desse assunto para deixar bem claro que é o maior número de dúvidas que chega em relação a esse assunto. Bom, é um servidor com exemplo concreto, ele tem 5 pós-graduações, ele está preocupado, o que vai acontecer com essas pós-graduações dele?
Bom, como ele está concorrendo de D para C, ou vai concorrer agora de D para C, ele vai poder utilizar duas dessas pós-graduações dele para valer como título. Então ele tem duas aí que ele pode escolher duas e pontuar como título. Uma delas pode ser, ou seja, requisito é graduação, e duas ele pode utilizar para título, né, para ter pontuação. Uma terceira ele poderia utilizar como requisito para a próxima promoção vertical dele, que é a classe B, que ele vai concorrer na próxima. E para concorrer à promoção vertical para a classe B, é requisito a pós-graduação. Então, mesmo que ele já tenha agora, ele pode utilizá-la para concorrer. E essas outras duas, né, ele vai perder. É que nem sempre o requisito é pontuado. Nem sempre um curso regular do servidor é pontuado. Para ele ser pontuado, ele tem que ter aplicabilidade. Então, deixando só, resumindo, esse servidor pode usar duas pós-graduações para concorrer de D para C e pode utilizar uma dessas pós-graduações para concorrer para a classe B, porque nessa classe B é requisito que tenha uma pós-graduação. Mas poder usar não quer dizer que vai pontuar, e ele tem que ter um outro cuidado, que é o que a Patrícia vai explicar, que é sobre aplicabilidade. Bom, em relação à aplicabilidade, o que acontece? Teve uma mudança. Antes, a gente olhava vários contextos, um técnico, social. Agora, ele se atém ao cargo, às atribuições do cargo e às atribuições dos cargos em geral do tribunal. Ou seja, temos só 3 tipos agora de aplicabilidade. Ela é direta quando consta nas atribuições do cargo. Ela é indireta quando tem em qualquer atribuição de cargos do TJ. E quando não consta nas atribuições, ela vai ter nenhuma aplicabilidade. Então, se você apresentar uma pós, é um pré-requisito, para determinada cargo, se ela não constar nas atribuições, né, do seu cargo, ela não vai ter aplicabilidade direta, ela pode ter aplicabilidade meia ou nenhuma. Então, ela parte de uma pontuação, mas acaba ficando com nada. Por isso que é importante, esse que tem 5 graduações, essa pós-graduações, ele até pensar em qual ele vai perder. Porque ele vai nas atribuições e vê o que cabe melhor dentro das atribuições dele, para ele ter maior aplicabilidade nisso. Né? Porque às vezes ele perde 2, que ele vai perder, e perde 2 com a aplicabilidade melhor do que a que ele apresenta. Então é um outro ponto que o servidor tem que se ater. É ver o seguinte, ele tem que estar nas atribuições dele, nas atribuições. Se não tiver nas atribuições, que pelo menos esteja em qualquer atribuição de qualquer cargo dentro do tribunal. Se não tiver, ele vai ficar com aplicabilidade 0. Vai multiplicar a pontuação inicial por 0, vai ficar com 0. Né? Então ele perde a pontuação mais uma vez desse título. Então é um perigo aí, gente imaginar assim, então eu vou separar essas duas para esse concurso de promoção vertical e essa uma para aquela outra. Eu tenho que observar qual que é a relação que essa pós-graduação tem na atividade que eu exerço ou nas atividades do Poder Judiciário, né, inerentes ao Poder Judiciário. Porque, por exemplo, se você tiver uma graduação que naquela atividade que você exerce, ela tem uma aplicabilidade direta, né, no tipo de função que você exerce, aí você vai ter garantido 100% da pontuação. Se ela tiver já, guardar relação com as atividades do Judiciário, dos demais cargos, né, como um todo, mas não for direto, já é 50%. E ela pode vir até avaliada como não tendo nenhuma, não ser inerente às atividades do Poder Judiciário e você nem ter pontuado. Então, é importante também o servidor pensar isso. E com relação a isso, nós temos uma proposta para o Tribunal de Justiça que ainda não foi acatada, que é o seguinte, o servidor então poder apresentar e o tribunal pontuar aquela que tem mais, que teria maior pontuação. Por quê? Ou então o tribunal publicar uma norma, já tentando extrapolar, né, ao máximo possível esse tipo de dúvida do servidor. Dizer já qual que é a pontuação de cada tipo, curso, aplicabilidade de cada caso. Por quê? Porque senão o servidor ele não tem condição de saber, até porque é muito subjetivo. Os membros de uma comissão da Comprove, eles se alteram, a administração do tribunal se altera. E aí hoje
o entendimento é de que determinado curso é aplicabilidade direta. Amanhã, os novos integrantes da Comprove já entendem que aquela aplicabilidade não é direta, é indireta. Como é que o servidor vai se programar? Então, é de fundamental importância que o Tribunal de Justiça estabeleça ao máximo possível já essa relação de aplicabilidade, para que o servidor possa poder, né, tenha condições de decidir qual que ele vai cursar, né, para poder apresentar. No vídeo de hoje, eu e a Patrícia tentamos, né, esperamos que a gente tenha conseguido explicar um pouco mais, esclarecer um pouco mais as dúvidas dos servidores sobre requisitos, né, o que o servidor tem que ter para poder concorrer à promoção vertical, e sobre os cursos regulares, tanto na condição de curso regular requisito, que é a exigência para participar, quanto como que se dará a pontuação desses cursos regulares, títulos, né? Como que eles serão tratados como títulos. E a gente espera ter contribuído para elucidar um pouco essas dúvidas. No próximo vídeo, nós iremos falar sobre os demais títulos, sobre as demais situações em que o tribunal pontua. E aí a gente tem participação em eventos externos, cursos, congressos, participação nos cursos da EGF, tempo de serviço em tempo de comissão, tanto cargo em comissão antigo, conhecido como cargo em comissão, como novo cargo em comissão, que é o escrivão e contador, que agora também é um cargo em comissão de livre indicação, e todos os demais títulos que o tribunal pontua. E a gente então vai tentar falar na próxima edição, no próximo vídeo, sobre esses outros títulos e os demais assuntos inerentes à promoção vertical. Mas eu gostaria de dizer agora, esclarecer para o servidor o seguinte: nós estamos tratando de uma resolução da qual o sindicato não teve condição de participar ativamente, uma resolução que nós dissemos com total clareza que foi empurrada goela abaixo dos servidores. Então o sindicato não concorda com essa resolução e por esse motivo o sindicato inclusive já acionou o CNJ. Nós achamos que essa resolução ela não trata com igualdade os servidores, ela prejudica os servidores, ela traga com uma surpresa, né, e pega o servidor de surpresa, um servidor que já se programou para uma carreira, para concorrer de uma determinada forma, o tribunal mudou as regras do jogo no meio do jogo. E nós não vimos nessa resolução nada que venha melhorar tanto na qualidade da prestação jurisdicional quanto na valorização do servidor. Nós a estamos explicando para os servidores porque tem trazido dúvidas e enquanto a gente não tem um resultado, se ela vai prevalecer ou não, se nós vamos ter êxito ou não na nossa busca pela revogação dessa resolução. Então não quer dizer, ao estarmos explicando a resolução, que nós a acatamos e nem que nós achamos que é uma resolução que deveria estar vigente. É simplesmente numa tentativa de dirimir as dúvidas dos servidores. Mas, enquanto isso, nós continuaremos tentando e lutando pela revogação desta resolução, que não traz benefício algum, repito, para a instituição, essa mudança que foi feita às pressas, e nem para o próprio servidor. Então, é assim que a gente encerra, mais uma vez, desqualificando, sob todos os aspectos, essa resolução, sob o fato de não ter tido o debate prévio, o diálogo aberto, com o sindicato, com os servidores e sobre o fato de a gente não apurar nada, né, na grande maioria, ou 90% das mudanças trazidas, no nosso ponto de vista de sindicato, não trouxe melhorias para a instituição e nem para os seus servidores. Agradecemos a atenção de todos e esperamos ter contribuído para dirimir essas dúvidas, né, dos servidores. Muito obrigada, Patrícia.